Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Desde a crise de 2008 que a economia mundial não é mais a mesma. E sim, no primeiro momento, as políticas anticíclicas adotadas pelo governo Lula deixaram o país a salvo das tempestades. Isso já não ocorre mais. Estamos em uma difícil situação de recessão e inflação juntas. Como fazer então para enfrentar essa crise que chegou com força no ano passado e parece que não quer ir embora? É para falar sobre isso que a gente recebe hoje o deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia. Olá, deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Olá, uma oportunidade da gente estar conversando sobre o tema fundamental hoje para o povo brasileiro, que é a retomada do desenvolvimento econômico. Deputado, antes de mais nada, que diagnóstico o senhor faz? Como a gente veio parar nessa situação incômoda para a maior parte da população, né? Em primeiro lugar, é situar que essa crise não é uma crise do Brasil. O Brasil está dentro de um contexto de uma crise internacional que, aliás, vem desde 2008. E nesse período o Brasil conseguiu até arrefecer os efeitos dessa crise, que vem lá do subprime nos Estados Unidos, por uma ação muito importante das chamadas políticas anticíclicas que foram desenvolvidas durante o período do governo Lula, especialmente a ampliação do crédito, o investimento público, né, nos programas do PAC, Minha Casa, Minha Vida. Todos esses programas terminaram injetando muitos recursos na economia, além desses programas, os programas sociais, a Bolsa Família e, principalmente, o aumento do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo que fortaleceu o mercado interno. Isso fez com que a crise retardasse a sua chegada no Brasil. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero assim, ressaltar, porque fica parecendo que o Brasil é uma ilha na crise internacional. Não, tem outros elementos que terminaram intensificando essa crise no Brasil. O mundo está em crise, né? Alguns estão saindo melhores em alguns momentos, piores em outros, mas não é só aqui. Eu acho que no Brasil, a partir da última eleição, 2014, houve algumas decisões políticas equivocadas. A primeira delas foi desonerar bastante, desonerou a produção. O que é que significa isso? Foi retirado vários impostos da área industrial e nós não tivemos o devido retorno nos investimentos produtivos. Isso terminou sendo acumulado como margem de lucro para as empresas, mas não se transformou em novos investimentos. Então, eu acho que essa política foi equivocada. Ao lado disso, também com a ampliação da crise, porque existem alguns mitos sobre essa crise no Brasil. Primeiro, que o país está falido. Não é verdade. O déficit público no Brasil está entre os menores, entre os países mais desenvolvidos. Segundo, a relação PIB e déficit, o que nós produzimos de bens e serviços e o que nós devemos, não está muito, está no patamar internacional, é menor do que o Japão, Estados Unidos, OCDE, quer dizer, os países mais desenvolvidos do mundo, União Europeia. Então, não é esse o contexto. O problema principal é que logo após as eleições, eu acho que nós víamos uma dificuldade provocada por essa política de desoneração, provocada, inclusive, por algumas ações que foram equivocadas do governo, no que diz respeito em relação à Petrobras, de não repassar o aumento do preço do petróleo por combustíveis, criou um déficit na Petrobras durante um período. E essa realidade da crise foi agravada pela Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, porque as pessoas às vezes têm uma dimensão diferente. Eu na minha trajetória política, eu sempre fui contra a corrupção, fui administrador 7 anos, né, todas as minhas contas foram aprovadas por unanimidade, não tem nenhum problema. Agora, combater a corrupção é uma coisa, destruir a atividade produtiva do Brasil é outra. Nós tivemos em 2008 nos Estados Unidos uma crise de uma corrupção enorme. Agora, quantas empresas faliram? Quantos empresários foram presos, pagaram o que devia e voltaram, e as empresas foram preservadas? No Brasil, você tem a Petrobras, representa 10% do investimento nacional. Se você junta a indústria de petróleo e gás no Brasil, mais as grandes empresas, você tem aí quase 18% do investimento do Brasil. Então, essa ação da Lava Jato, a forma com que ela está acontecendo, não é que eu sou contra, eu acho que a Lava Jato, limpar a vida política, passar o país a limpo no que diz respeito à relação promíscua entre a indústria, entre as empresas e o meio político, é fundamental.
Agora, não pode ser feito isso de uma forma que você destrua a atividade produtiva, que você destrói o trabalho, você destrói o bem-estar da comunidade. Então, o que nós tivemos aí foi um absurdo. Isso somado deu uma retração econômica violenta no Brasil agora no ano de 2015 e um erro do governo. Quer dizer, você tem uma retração econômica, aí o que você faz? Aumenta a taxa de juros, você faz um ajuste fiscal, que você reduz os investimentos, aumenta a taxa de juros, diminui a despesa pública. Ora, no Nordeste, por exemplo, quase 50% da renda do Nordeste depende dos investimentos públicos. Então, à medida que você faz isso, você faz a retração ainda maior na atividade econômica e diminui ainda mais a arrecadação. Porque para arrecadar, tem que ter atividade econômica. Quando você diminui a atividade econômica, você também diminui a arrecadação, aumenta o déficit público. Então, eu acho que a presidente Dilma engoliu essa pressão conservadora do resultado das eleições de 2004, terminou fazendo um ajuste assim, inadequado, fora de hora, que terminou agravando a situação econômica do Brasil. Então, nesse sentido, o quadro do Brasil hoje é um quadro grave. Quer dizer, em 2 anos, você teve a retração do PIB quase equivalente à década perdida, que é a década de 80. Mas o Brasil tem uma base produtiva grande, o Brasil tem reservas. Para a gente fazer um comparativo, na época da crise de Fernando Henrique Cardoso, sequer o turista brasileiro podia viajar para o exterior, só podia levar $500. Ninguém lembra disso, ninguém lembra dessa realidade. Que nós estamos endividados, sequer tínhamos condições e recursos para pagar as nossas dívidas internacionais. Hoje nós temos uma reserva de $300 bilhões, que são importantíssimos para a manutenção, por isso que o Brasil não sofreu ataque especulativo. E então a situação do Brasil agora precisa retomar o desenvolvimento econômico. E essa é a grande agenda da retomada do desenvolvimento econômico. Na sua análise, deputado, qual a receita, então, que deveria ser tomada a partir deste momento? Ora, o primeiro aspecto que eu acho que nós devemos fazer, nós precisamos ter uma estabilidade política no Brasil. Nós devemos buscar essa estabilidade política, inclusive com setores até da oposição, que são setores mais preocupados, menos oportunistas. Para nós discutirmos o fim da crise no Brasil, tem que passar por uma estabilidade política. Porque sem estabilidade política, as expectativas dos investidores, eles reduzem essa expectativa de investimento. E é como se fosse a própria crise alimentando a crise. Sim, um ciclo vicioso. O ciclo vicioso da crise política alimenta a crise econômica. A minha avaliação é que precisamos avançar na estabilidade política. Acho que essa nomeação agora do Lula como ministro da Casa Civil, isso pode gerar uma articulação política mais consistente e dar estabilidade para a implementação de um programa. Não de um programa apenas de estabilidade, não de um programa de ajuste fiscal. Claro que o governo precisa ajustar suas contas, mas ajustar suas contas na perspectiva do desenvolvimento. E nesse sentido, retomada dos investimentos públicos, porque nós temos condições de fazer essa retomada dos investimentos públicos. Todas essas empresas fazer o acordo de leniência para que a indústria da construção pesada no Brasil volte a atuar. Retomemos as obras do PAC, porque tem muita obra paralisada do PAC. Acho que essas são as primeiras sinalizações importantes para que o mercado observe o potencial que tem hoje no Brasil para a retomada do desenvolvimento. É claro que também está tendo a reação internacional. As commodities estão começando a retomada do preço das commodities a reagir. E com essa reação, isso tem um impacto positivo no Brasil. O petróleo voltou a crescer de preço. A Petrobras, que antes foi prejudicada com a diferença do preço internacional do combustível para o preço local, agora está se beneficiando. Aquele déficit ela já reduziu 36%. A produção continua grande, a produção de petróleo no Brasil, a produtividade também grande. Reforçar a nossa Petrobras nesse momento é muito importante, porque a cadeia de petróleo e gás no Brasil, talvez individualmente, seja uma das maiores responsáveis por investimento. Então, a situação favorável agora é construir uma agenda para a retomada do desenvolvimento. Essa agenda para a retomada do desenvolvimento implica redução das taxas de juros, ampliação do crédito para o investimento. O BNDES joga um papel fundamental nesses investimentos de médio e longo prazo, porque através... Seria o principal ator nesse caso, né? Eu acho que é um dos principais atores que tem demonstrado ao longo do tempo aí um papel relevante, porque você bota dinheiro no consumo, mas esse dinheiro no consumo ele acaba rápido. Agora, se você põe o dinheiro no investimento, põe recurso no investimento, esse investimento multiplica. Eu acho que essa retomada dessas obras públicas
são fundamentais para a incrementação, para o incremento da atividade econômica no Brasil. Deputado, o senhor está propondo uma agenda de investimentos, né? E um do argumento da oposição ou de parte do mercado é de que o governo teria que cortar gastos. Mas de onde sairiam esse dinheiro? Olha, eu acho que nós temos que ter novas fontes de financiamento. O primeiro aspecto, dentro dessas novas fontes de financiamento, hoje tem um debate muito grande. A Fiesp, inclusive, bota aqueles patinhos na Avenida Paulista, é quem menos paga imposto, hein? Aquela turminha é quem menos paga imposto. Aliás, a carga tributária brasileira é regressiva. Quem ganha menos paga mais. O setor financeiro paga pouco e agora, para a gente ter ampliado no ano de 2016 o aumento da contribuição dos bancos, foi uma confusão aqui no Congresso Nacional. Mas conseguimos fazer isso. Agora, grande fortuna não paga imposto no Brasil. Lucros, a utilização de lucro capital próprio não paga. Em todos os países desenvolvidos do mundo paga. Se você analisa a taxa, se você analisa a carga tributária no Brasil, ela não é alta, ela é desigual, ela é injusta. Pesa em quem pode menos. Pesa em quem pode menos, porque as pessoas que ganham salário mínimo gastam quase 85% da sua renda no consumo. E como os impostos são todos impostos indiretos, que está ali no refrigerante, está na maçã, está na carne, está no ovo, isso aí faz com que as pessoas paguem muito imposto. Enquanto que as grandes fortunas no Brasil, as grandes rendas no Brasil, não pagam. Uma outra coisa é que nós precisamos aperfeiçoar os instrumentos de cobrança da dívida pública brasileira. Tem R$ 1 trilhão de devedores, são 76 grandes devedores do Brasil. Só isso aí é muito mais do que o déficit público brasileiro hoje. É quase 8 vezes o déficit público brasileiro hoje. Então nós precisamos ir para isso, nós temos que fazer um aperfeiçoamento da legislação para não permitir que esses indivíduos, essas empresas, aproveitando das brechas na legislação fiscal no Brasil, vá empurrando o pagamento das dívidas. Então, primeiro, aumentar a arrecadação para quem pode pagar e até possivelmente reduzir para quem não pode pagar, ou seja, transformar a carga tributária brasileira numa carga tributária mais justa. Segundo, a cobrança. E terceiro, a abertura dos recursos dos bancos públicos no Brasil na área de investimento e uma parte na área do consumo produtivo. Eu diria assim, qual o consumo? Agora mesmo o governo teve a posição de ampliar o recurso para quê? Para a aquisição de casa própria, ampliar a parte do financiamento para casa própria. Isso ajuda, porque incrementa o mercado da construção civil, que é um dos maiores empregadores de mão de obra no nosso país. Deputado, nosso tempo acabou, mas obrigado, deputado Davidson Magalhães, pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Agradeço a vocês e tenho convicção e certeza que o Brasil vai conseguir a estabilidade política para retomar o desenvolvimento econômico. Todos nós esperamos, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.